Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Temos mais uma vez a oportunidade de meditarmos na Palavra de Deus e nós vamos ler inicialmente 2 versículos que se encontram no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 8 e 9, que nos diz o seguinte: Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Nós vamos pensar sobre esses versículos, sobre o tema: o que atrai a atenção de Deus em nós. Todos nós queremos a atenção de Deus. Todos nós queremos ser abençoados por Ele. Então, todos nós queremos respostas para as nossas orações. Todos nós queremos solução para os nossos problemas e libertação para as opressões, provisões financeiras, resoluções de crises de todas as maneiras, de todos os modos. Então o homem está sempre querendo a atenção de Deus para a sua vida. E nós sabemos que Deus está realmente olhando para a humanidade, para as pessoas. Por isso que nós lemos em Provérbios 15, versículo 3, que diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Então Deus está vendo cada pessoa nesse mundo. O Salmo 101:6, o salmista diz: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Então Deus está observando os maus, os bons e olhando os justos para ver se eles estão realmente andando no caminho do Senhor. Então, para obtermos a atenção de Deus para a nossa pessoa, para a nossa vida, nós precisamos viver de certas maneiras ou certas atitudes, termos da nossa vida, para que Deus possa olhar para nós, para que Deus possa realmente se preocupar com a nossa condição e situação. Nós podemos ver, em primeiro lugar, que o que atrai a atenção de Deus em nós é a fidelidade. O que é a fidelidade? É a característica de quem tem bom caráter. Então, a fidelidade vai chamar a atenção de Deus para nós. É ser fiel e demonstrar respeito por alguém e pelo compromisso assumido com outra pessoa. Então nós, para que Deus possa olhar para nós, para que possamos chamar a atenção de Deus, é necessário fidelidade da nossa parte para com Deus, para o compromisso que assumimos com o nosso Deus. Por isso que Noé era um homem justo, era fiel a Deus. O versículo 9 nos fala: Noé era um varão justo em toda a sua geração. Quer dizer, Noé viveu numa geração em que as pessoas eram más, em que as pessoas tinham se desviado de Deus.
mas ele era um homem justo em toda a sua geração e em todo aquele tempo que ele viveu na terra. Os homens do tempo de Noé era como hoje nós vimos, né? Muita corrupção, realmente os homens vivendo afastado de Deus, sem querer servir a Deus de verdade, sem ter um compromisso sério com Deus, sem cumprir os seus compromissos com o Senhor. Nós vemos Lucas 17, 26, falando sobre essa verdade, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. E nós lemos ainda em Provérbios 3, 33 3 e 4, que diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as no pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graças e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então, para que nós possamos chamar a atenção de Deus, para que Deus possa olhar para nós, nós precisamos então ser fiéis, ter realmente fidelidade para com o nosso Deus. Por isso que o livro de Provérbios nos fala que nós temos que atar a fidelidade e a benignidade, no nosso pescoço, e também escrever no nosso coração, porque fazendo isto nós vamos chamar a atenção de Deus. Então a fidelidade leva Deus a olhar para nós. Em segundo lugar, o que atrai a atenção de Deus em nós é a retidão. Nós vemos o versículo 9a, eis a história de Noé. Noé era homem justo e reto. Retidão é a característica de quem segue sem desvio, sem desviar a direção, indicada pelo senso da justiça. Então, o fiel é aquele que segue o caminho de Deus sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele sempre vai seguir retamente os princípios de Deus. Gênesis 6,15 nós lemos: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Então Noé, vivendo nesta época, ele não desviou dos propósitos de Deus, dos princípios de Deus, mesmo vivendo no meio desse povo corrompido, ele seguiu o caminho reto de Deus para agradar o Senhor. Então diz o versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor por viver desta maneira, chamou a atenção de Deus para a sua pessoa. Em terceiro lugar, o que atrai a atenção de Deus em nós é a obediência. Nós vimos aí o versículo 22 de Gênesis 6, que diz: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Então Deus deu uma ordem para Noé: faça uma arca, que eu vou enviar chuva torrencial e vou então eliminar da terra todos os seres viventes. E Noé, então, durante 120 anos, ele obedeceu a Deus sem questionar ao Senhor, e isto então chamou a atenção de Deus para a vida de Noé. A obediência é fundamental na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus.
Nós lemos no livro de Samuel que Deus agrada mais da obediência do que de holocausto, de sacrifícios que nós venhamos a oferecer a Deus. Obedecer é melhor do que o sacrificar, diz a palavra de Deus. Precisamos então obedecer a Deus e isto chama a atenção de Deus para a nossa vida. Em quarto lugar, o que atrai a atenção de Deus em nós é a santidade de vida. Diz o texto, versículo 9c, Noé andava com Deus. Deus é santo e para andar com Deus, ou seja, para ter Deus por perto, falando com Noé, ele ouvindo a voz de Deus constantemente, era preciso então ter uma vida de santidade. O profeta Amós, quando escreve no seu livro, capítulo 3, versículo 3, ele fala o seguinte: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Pode andar dois juntos se não estiver de acordo, quer dizer, Deus é santo e para andar com Ele nós temos que santificar as nossas vidas. Por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta 1, versículo 15 e 16, ele diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então a santidade na nossa vida vai atrair a atenção de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas às vezes querem atrair a atenção de Deus para a sua vida, mas vivendo de maneira errada, maneira que não agrada a Deus, não pode andar com Deus. Noé realmente, ele foi um homem santo que andava com Deus. Por isso, Deus, ele atraiu a atenção de Deus para a sua vida. Em quinto lugar, o que atrai a atenção de Deus em nós é a fé. É a fé. Nós lemos isto lá em Hebreus 11, 7, quando o texto diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. Por esta fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Um detalhe importante nesse versículo de Hebreus 11, 7, que nos fala que Noé foi divinamente avisado por Deus sobre coisas que ainda não se viam. Moisés, ou Noé, digo, naquela época ainda não tinha chovido. E Deus chegou para ele e disse: olha, faça uma arca porque eu vou enviar uma chuva torrencial sobre o mundo. E Noé então creu nesta palavra de Deus, confiou nesta palavra de Deus e durante 120 anos trabalhou na construção da arca, porque ele cria na palavra de Deus. Por isso que nós podemos ler que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, ou seja, Ele se torna premiador, recompensador daqueles que creem nele. Então, se nós quisermos ter a atenção de Deus para a nossa vida, precisamos ter fé firme
fé, sem qualquer dúvida, confiarmos inteiramente na sua palavra, nos seus ensinamentos para a nossa vida. Noé foi um homem que chamou a atenção de Deus no meio de um povo totalmente corrompido. Deus olhou e viu ali um homem que era fiel a Deus. Então nós podemos concluir dizendo, quem deseja receber a atenção de Deus necessita, primeiro, ter fé em Deus, crer, confiar plenamente nele. Segundo, ser fiel a Ele, realmente fazer a sua vontade, ter um caráter segundo a vontade de Deus. Terceiro, ser reto diante dele, quer dizer, não desviar dos seus propósitos, dos seus ensinos e seguir sempre o caminho direito de Deus, sem desviar para a direita ou para a esquerda. Ser obediente a Ele, obedecer a Deus também é outra maneira, outro modo de vida que chama a atenção de Deus para o homem. E por último, ser santo diante dele. Ele está de olho então nas pessoas, como nós falamos no início, de olho no justo, de olho nos maus desse mundo. E aqueles que agirem de forma correta, então esses vão chamar a atenção de Deus. Aqueles que andarem com Deus, aqueles que viverem para Deus, que servirem a Deus, cumprir a sua palavra, vão chamar a atenção de Deus e vão receber também a recompensa por ser fiéis, por ser dedicado, por ser reto diante de Deus, por ser santo, por estar vivendo uma vida segundo o padrão que Deus estabeleceu para nós, para aqueles que realmente aceitaram Cristo e foram salvos por Ele. Então esses podem agradar a Deus com o seu viver, com aquilo que faz, com o seu comportamento e com a sua vida dedicada ao Senhor. Que Deus nos abençoe.